letras e sons. Muito boa noite. É um imenso prazer voltar a encontrá-lo. Hoje o rosto do programa é feminino. Chama-se Maria Natália Benedito Raul João, autora do livro Sinopse, 21º Trono, Lições de Vida de uma Jovem de 21 anos de idade, a ser lançado hoje, dia 10 de dezembro, no Anfiteatro 2501 do campus da Universidade Eduardo Mondlane. Sinta-se bem, em companhia de Conceição Cioeia e Hermínio Abel. Maria Natália, boa noite. Obrigada por ter anuído ao convite. Boa noite, Conceição, pelo convite. É a primeira vez que me faço presente à rádio nesta sessão mais nobre, posso assim dizer. O livro 21º Trono pode ser descrito como de autoajuda, superação e motivação, pois relata um conjunto de situações que a autora atravessou e que transforma as suas adversidades em incentivos para a vida. Uma vida positiva, motivada e sã. Maria Natália, diga uma coisa, tão jovem que é, por que situações e adversidades passou? Bom, parece irônico uma menina em tão terna idade estar a falar de lições com alguma confidência, posso assim dizer, mas, bom, com alguma ousadia posso, se me permite dizer, acredito que nas madrugadas em que eu ia escrevendo, sem propósito de ser um livro, eu ia expressando os meus sentimentos, os ruídos da minha alma. Em algum momento eu cansei-me de estar a expor a minha vida a terceiros, a amizades, a pessoas próximas, porque eu percebi que paz de espírito como tal não vem dos outros, vem de mim mesma. E eu preferi optar por ser a minha própria amiga, conhecer-me a mim mesma, e fui escrevendo ilações que eu ia tendo como lição. E destas madrugadas imensas, destas imensas lições, fui perceber que existe conteúdo suficiente e cabível para poder transmitir ao mundo afora, e decidi trabalhar, compilar essas todas as lições e reuni-las como se fosse um livro propriamente dito. E fazia isto na calada da noite? Pois, nas madrugadas, no momento mais calmo. As pessoas estavam todas a dormir, ninguém sabia que eu estava a escrever, até porque nem eu própria sabia que haveria de chegar à dimensão de um livro. Muito bem. Então conversava consigo própria. Pois. Desabafava consigo própria. Exatamente. Mas o porquê disto? Revolta? Como tinha dito... Pelo mundo? Não revolta pelo mundo, mas eu percebi que a paz de espírito, a paz interior não vem dos outros. Eu precisava me encontrar, eu precisava de resgatar o meu eu, precisava de conhecer a mim mesma, e foi por aí que decidi começar a escrever, nas calmas mesmo, sem intenção de nada. Nunca premeditei estar a fazer um livro e pronto. Para cada amizade, um aprendizado. É um extrato de tantos outros do seu livro. É necessário conhecer pessoas diferentes e de todos os estratos sociais, pois cada uma tem a sua vida, identidade, história de vida. Cada um traz o seu legado, contexto ou enquadramento e, por conseguinte, os reflexos e as sintonias outrora vindas ou advindas são diferentes pela segregação e diferenciação ou tipificação do seu meio envolvente, cujo fruto, resultado, portanto, também incide de forma diferente nas nossas próprias abordagens, no nosso modo de ver, ser e estar na sociedade. Isto é uma experiência sua de vida? É uma experiência minha, sim, e falo isso mesmo com consciência, sentido na pele. De que forma é que sentiu na pele? Bom, posso dizer que, apesar de ter saído de um meio social, sim, eu tive a oportunidade de
experienciar outro tipo de vivências e perceber como é que as outras pessoas de mundos diferentes pensavam, conviviam, como é que elas interagem. É importante para ver até qual é a profundidade ou conhecer o íntimo de cada um de nós. E é uma experiência de louvar, sim, porque acredito que aprendi a conviver com pessoas diferentes, de mundos e meios diferentes, e aí chega a ser também um pouco, posso chamar assim, ajuda-me a crescer, não tendo apenas uma única perspectiva de vida, mas sabendo como lidar com a imensidão de pessoas e o mundo em que nós nos encontramos. Muito bem. Mas diga-me uma coisa, teve algo que lhe fizesse tomar esta atitude, que lhe tivesse marcado? E então fechar-se em si própria, tentar conhecer-se a si própria? Não houve não houve algo em concreto que me pudesse dar esta força. Pois. Eu às vezes costumo dizer que eu justifico esta motivação vinda de Deus, é graças a Ele, mas como tinha dito antes, não existe algum condimento Que tenha motivado propriamente a sua dito, atitude. sim, que tenha motivado, sim. Transforma as adversidades em incentivos para a vida. Uma vida positiva, motivada e sã. Foi então desta forma que contornou os obstáculos, escrevendo este livro, ou houve outras formas, Maria Natália? Não vou dizer que foi desta maneira que eu contornei para poder escrever o livro. O livro é resultado das ilações que eu própria tive na vivência. Posso assim dizer. Tem amigos? Tenho amigos, e os meus amigos, brincadeira ou não, são as pessoas que eu menos esperava que me apoiassem. Nós temos sempre, em minha experiência, em mente que as pessoas que crescem conosco e lidam conosco diretamente são as mais próximas. Dão-nos a entender que são as nossas amigas, mas no final, quando nós estamos lá embaixo mesmo, as pessoas que nós não esperávamos são as que nos apoiam e nos provam por A mais B que a amizade realmente existe. Que o conceito da amizade é importante e é nobre. Então não é daquelas algumas pessoas que só precisam de nós quando somos úteis aos pés e olhos delas. Pois. Mas é verdade. Estou também a tirar um extrato do seu livro. Feliz ou infelizmente, a maior parte das pessoas faz com que nos sintamos prestáveis quando precisam exatamente de algum favor nosso. Elas cativam-nos até ao último instante, providas de palavras graciosas e deslumbrantes, fazem-nos uma lavagem cerebral fascinante e aguardam até ao último momento para nos dar um checkmate. É verdade. Gente má. É verdade. O mundo ultimamente está assim. Há quem diga que não, ultimamente não. Provavelmente sempre foi assim, mas agora com esta tecnologia, com a evolução tecnológica, as pessoas têm mais conhecimento da realidade que é o mundo, mas infelizmente. Nós estamos num mundo um pouco cruel. Já começo a perceber porque é que Lições de Vida de uma Jovem de 21 anos é dedicado à juventude e até à adolescência. Hein? Pois. São grandes lições. É um livro amigo, um livro com 105 páginas e com os escritos que não faz preguiça ler. Sim. E é um livro mesmo de motivação de uma jovem, diga-se, muito vaidosa também, muito bonita. Muito obrigada. De nada. O livro, portanto, como eu estava a dizer, é direcionado também a todas as camadas e faixas etárias. Pode ser um importante instrumento para quem aposte na autossuperação. A autossuperação, na sua ótica, o que é? Na sua experiência de vida? Na minha experiência, a autossuperação não foge à essência da autossuperação. Como é que eu posso explicar isso? Eu perceber por mim mesma que
o meu levantar depois de cair em tombos depende de mim e depende de uma força transcendente que é Deus. Portanto, nós temos que conseguir encontrar esta energia e por nós mesmos levantarmos, porque não vai chegar alguém, mesmo que seja amigo, familiar, e abraçar-nos e dizer, olha, levanta. As palavras não são suficientes, é preciso a pessoa encontrar-se, ter a própria motivação e auto-erguer-se. Isto vem de nós, vem do nosso íntimo, e também justifico isto a Deus. É católica? Sou católica cristã. Que contrariedade emocional, de saúde ou profissional já experimentou? Bom, a minha infância toda ela foi tranquila, bonita. Não digo que a adolescência até ao início da juventude tivesse sido diferente. Sim. Mas foi nesta fase que eu comecei a ter alguns conflitos comigo mesma, tentar bater de frente, querer perceber o mundo do meu jeito. Estas todas situações são normais de adolescentes, e nesta sequência de situações a vida mostrou-me que as lições que eu aí escrevi no livro são únicas. Não quero dizer que estas lições sirvam categoricamente ou que as pessoas olhem para elas de forma absoluta, como se fosse verdade absoluta, mas é como se fosse tentativa de eu mostrar às pessoas ou tentar transmitir uma informação positiva, e se puder até usarem isso como instrumento para contornar certos obstáculos, porque nós não precisamos de cair para perceber, para crescer. Podemos aproveitar as situações alheias para contornar certos obstáculos na vida e seguir adiante. Mas ao longo desta sua adolescência até atingir a juventude, que contrariedade emocional, apesar de, como já nos tinha explicado, não ter tido uma infância belíssima, uma adolescência normal, como todas, com alguns embates, qual foi o mais frequente para si e porquê? A contrariedade emocional que eu senti que estava mesmo de rastros foi na sequência estava no colégio Quitabo. Eu comecei a perceber que eu tinha problemas com relacionamento com as pessoas. Eu não tinha consciência disso. E depois, com algum tempo, algum cuidado, eu fui percebendo que as pessoas podem também ter uma análise sobre mim que não seja verdadeira, mas aquele momento de certa turbulência, entre aspas, tinha alguma razão de ser. Sim. E percebi que nesta razão de ser eu devia lapidar o meu ser, eu devia tomar uma postura diferente, e hoje não sou perfeita, continuo não sendo, mas consigo dizer que com alguma humildade que estou relativamente melhor que ontem. Então tenho esta luta de querer ser uma pessoa melhor, querer me relacionar melhor com as pessoas. Não que eu tivesse sido uma pessoa problemática, não. Exato. Mas é como se fosse reconhecimento de alguns embates que eu tive e tive que melhorar para ser uma pessoa melhor. E então, por que é que recomenda o livro como um elemento de autoajuda? Autoajuda por quê? Porque eu me revejo no livro, e das coisas todas que eu escrevi, eu consigo ver que pode ser direcionado também para ajudar as outras pessoas, por forma a que elas próprias consigam olhar para a lição e elas usarem isso como motivação interior para elas autossuperarem-se, automotivarem-se. Por isso mesmo é que eu coloco isso como elemento de autoajuda. Diga-me uma coisa, porque o título 21º Trono? 21º pela idade. Eu terminei de escrever o livro entre os 20 e 21 anos, agora tenho 24. E o trono, mesmo a capa é também sugestiva, tem uma cadeira artística repleta de munições, de armas. Exatamente. Porque fazendo a interpretação disto, é como se todos os momentos menos bons a que eu atravessei fossem condimento para esta Maria Natália de hoje, para uma menina melhor, uma mulher mais madura, mais assertiva sobre as coisas da vida e, transformar essas adversidades em coisas positivas. Portanto, estas armas são as adversidades. Pois. Muito bem. Destruiu-as
E fê-las úteis. Exatamente, e transformaram-se no próprio trono. Este não é o seu único livro? É o primeiro. É o primeiro, é o livro de estreia. É o bebezinho. Já é escritora. Que tipo de escritora se considera, Natália? Para bem dizer, eu não me considero necessariamente escritora. Pois. Eu deixo isso a cargo da literatura, dos críticos, enfim. Mas, usando semanticamente a palavra escritora, Sim. eu costumo escrever livros não, artigos socioeconómicos no LinkedIn. Já aí chegaremos, Agora, escrever como tal, dizer que eu estou a escrever uma obra literária, nem eu considero este livro uma obra. Eu prefiro deixar a cargo público fazer as críticas. Estou aberta a todas elas para provavelmente uma segunda edição, um segundo volume e por aí adiante. Bom, a nossa conversa já vai longa. Dos seus gostos musicais constam Ivan Mazuzzi E Otis. E então, por quem é que começamos? Podemos ir começar pelo Ivan Mazuzzi. Ivan Mazuzzi. Nzuti, não é? Nzuti, Por sim. quê? Chegou uma certa fase na minha final da adolescência para o início da juventude que eu comecei a manifestar gosto ou então queda para este tipo de ritmo, o jazz. Sou apreciadora de jazz, gosto do ritmo e em algum momento na minha biografia vem que eu sou potencial saxofonista. Potencial por quê? Porque eu comecei a ter aulas de saxofone. Com a faculdade não consegui gerir as duas coisas, tinha que escolher a prioritária para aquele momento. Pois. Mas eu gostava de ser uma saxofonista um dia, não sei quando, mas o potencial saxofonista vai continuar assim. Muito bem, então Nzuti, de Ivan Mazuzzi.
Estamos em Letras e Sons. A nossa convidada é a Maria Natália, autora do livro 21º Trono, que pode ser descrito como um livro de autoajuda, superação e motivação, pois relata um conjunto de situações que a autora atravessou e que transforma as suas adversidades em incentivos para a vida. Uma vida positiva, motivada e sã. A Maria Natália é jovem e multifacetada. Antes que eu lhe pergunte, antes que eu diga porque é que é multifacetada, a própria vai aqui dizer. A verdade é que abraça uma série de artes. Falou agora no saxofone, que é um sonho, está em movimentos juvenis, faz parte de associações, é economista de profissão. Potencial ainda, estou a escrever a tese ainda. Está a escrever a tese. Sim. Se calhar também lhe caísse bem ser psicóloga, não é? Quem sabe? Vamos ver. Depois deste livro, depois deste livro, pode crer, a Natália. Mas fale-nos dessas suas várias facetas. Preferia passar esta batata quente para si, fazendo as perguntas sobre o tal termo multifacetada. É um pouco complicado. Sim. Se calhar estaria desprovida de humildade em estar a falar de tantas coisas que faço. É mais fácil as pessoas reconhecerem isso e questionarem. Acredito que seja melhor assim. Humildade. Mas fale-nos primeiro como estudante de economia, Natália. Bom, Melhor estudante na disciplina de métodos de estudo e pesquisa de economia. Quer dizer, é uma aluna brilhante, fez o 12º ano com 17 valores, foi para a universidade e continua, portanto, esta aluna de bom aproveitamento. pronto. Falando da minha licenciatura, estou já na reta final, com um pezinho para frente, e o outro ainda está à metade, prestes a sair. Bom, eu não sei o que posso comentar sobre isso. O que é ser estudante universitária de economia, jovem, na Universidade Eduardo Mondlane, empreendedora, escritora, consultora empresarial, gestora de eventos, painelista em programas televisivos, potencial saxofonista, ativista social para causas juvenis e infantis, igualdade de género e empreendedorismo feminino, escritora de artigos socioeconómicos publicados no LinkedIn. E ainda presidente do grupo MNJ. É tanta coisa. Como é que consegue ocupar isto tudo? Mas ainda estamos com a história da jovem estudante de economia. Bom, como estudante, sou uma estudante normal como qualquer um, que abraça os desafios académicos, junta-se aos outros, estuda e tenta sempre manter a planificação em dia para poder gerir as outras coisas também com alguma prudência. Pois. Posso assim dizer como é a vida de estudante. Muito bem. Uma estudante distinta, não é? Já disse aqui que fez o colégio Kitabo, com a média de 17 valores. Falou-me nos artigos que faz e que tem no LinkedIn. Que artigos são estes, Maria Natália? O que eu tenho escrito? Já há um tempo que eu não escrevo, preciso de me dedicar mais para isso. Enquanto terminei a minha licenciatura, mas na altura em que eu escrevia com mais precisão, eu unia o útil ao agradável, fazia o enquadramento socioeconômico que o nosso país atravessa. Sim. Pegava em ferramentas que eu tinha da faculdade, que eu tinha de alguma pesquisa individual e unia o útil ao agradável, que fazia uma junção destas componentes todas, organizava muito bem as ideias e depois publicava. Artigos científicos, portanto? Não. Eles não têm caráter científico como tal, mas são tentativas de uma jovem que está a tentar mostrar ou elucidar ou manifestar a sua vontade de escrever, eu não diria, mas alguém que está a tentar mostrar à luz
qual é o posicionamento dela mediante o enquadramento em que nós nos encontramos. Muito bem. Por exemplo... Bom, um artigo que eu tenho como referência tem a ver com o papel da juventude no processo de desenvolvimento econômico do nosso país. Esse foi o tema que me fez ter a oportunidade de moderar um painel com o Dr. Paulo Portas no Mosef Young Leaders e posso assim dizer. Muito bem. E qual é a sua visão? O que é que sugere nesse artigo? Bom, nesse artigo, de forma muito geral, eu tento passar primeiramente a ideia de que precisamos de investir imenso no capital humano. O capital humano é que, de alguma maneira, determina este processo de desenvolvimento. Não se desenvolve só tendo dinheiro. É preciso direcionar este dinheiro a alguma coisa útil para servir de condução ou catalisador para um fim. E o fim é o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é reflexo de um crescimento que depois faz a conversão para a melhoria do padrão de vida das pessoas. E sugere isso, portanto, nesse estudo para a nossa juventude. Mas de que forma é que a nossa juventude, desprovida desses apoios, empreendedora como é, pode reverter o seu cenário? Primeiro nós temos que reconhecer quais são as nossas lacunas. Esse é o primeiro ponto. Temos que aceitar que precisamos de ajuda. E não se fala só de ajuda financeira, porque parece que a juventude atual gosta ou tem uma percepção errada sobre as coisas. Não estou a dizer que eu tenho a melhor percepção, mas é a minha maneira de ver. Nós temos que saber enquadrar as oportunidades, temos que saber aproveitá-las ao máximo, temos que usar dos recursos, os poucos que nós temos, para coisas úteis, para investir em coisas que nos vão trazer mais valia a longo prazo. Por exemplo? Educação. Nós temos déficits terríveis em educação. Educação não é só de casa, não é só escola, é preciso a pessoa também tentar ir atrás de autoconhecimento e também tentar pegar nesta instrução para multiplicar, para reproduzir, e temos algo em concreto de mais-valia, não só para Moçambique, mas para o mundo afora. Faz parte também da União dos Jovens Estudantes, é isso? União Nacional dos Estudantes. Como chefe das finanças, a economista já começa a atuar. Bom, eu fiz parte, não faço mais, em 2014, no ano em que entrei na faculdade, por intermédio de uma prima. Ela viu que a Natália tem alguma habilidade, poderia fazer parte de alguma associação e em conversas, não sei, eu não me recordo necessariamente qual foi o trajeto disso, mas já estava lá e aceitei esta responsabilidade de gerir as finanças e a administração com algum zelo. Fiquei lá por curto tempo, mas foi uma experiência muito boa de passar por uma associação juvenil, perceber as inquietações da juventude moçambicana, fazer parte de alguns programas que se faziam no grupo, de limpeza, limpar a nossa cidade, catalisar fundos para apoiar orfanatos, e toda esta componente fez parte, sim, foi uma experiência muito positiva para mim. Para além destas associações nacionais de que faz parte, engajou-se também em diversos projetos e esteve filiada em organizações como a Yali Network, uma iniciativa de Barack Obama. Fale-nos desta iniciativa, African Influence Exchange, é isso? Sim. Bom, falando do Yali Network, infelizmente eu gostaria de ir aos Estados Unidos, mas não pude ir porque eu tinha restrição de idade. Havia lá um programa que começava dos 25 aos 35, eu ainda tinha 22. Gostava de lá estar para participar de perto, mas não estando lá, eu fazia alguns cursos online, dava o meu contributo e fui ganhando experiência nessa matéria. Indo para a African Influence Exchange, essa é uma organização que, tendo visto o meu perfil, não sei onde, provavelmente seja pela internet ou por alguma referência, sim, eles mandaram um e-mail e convidaram-me a fazer parte para moderar um painel com algumas instituições moçambicanas. Eles são sul-africanos, vieram cá a Moçambique
E eu moderei um painel com a Joana Matsombe e a Denise Kaiser, antiga administradora do Banco Central, e a Denise é empreendedora também. E foi de louvar porque houve experiências com pessoas de vários países. Tinha lá o Brasil, a África do Sul, se não me recordo, a França. E foi interessante tentar estar num ambiente com pessoas experienciadas, com pessoas com muita bagagem, ouvir delas próprias ali em concreto como é que elas passaram, o que é que elas fizeram e de que maneira, e de uma forma muito pessoal. Foi muito importante para mim fazer parte deste meio. Mais uma experiência para o seu baú. Pois é. Muito bem. É jovem, ainda não é casada? Já sou casada. Muito bem. Tudo acontece na sua vida em tempo recorde? Não sei. Não sei dizer, porque estas coisas todas não foram premeditadas. Sim. Nem um livro, nem estas experiências todas que compuseram o meu baú, muito menos o meu casamento. Eu não disse para mim, até os 25 eu tenho que estar casada. Isso foi sequência de realização da vida mesmo. Pois. Porque, enfim, eu acho que só Deus sabe como justificar estas coisas em tal tempo recorde, como se diz. Com filhos já? Ainda não. Ainda não. Começar a vida. O que é o casamento na juventude? Tem 24 anos. Como é que define a vida de um casal jovem? Bom, não tenho muita maturidade para dizer isso neste momento, mas na minha forma de ver, eu acho que tenho uma visão um pouco desassociada do mundo moçambicano. Pois. Bom, para mim casamento é uma experiência agradável, quando bem passada, quando as pessoas têm uma visão comum, quando existe comunicação e, acima de tudo, verdade. Exato. Há sempre embates, oscilações, como qualquer relacionamento na vida, até conosco mesmos, como pessoas, mas isso bem gerido, com tempo e disposição, acima de tudo, conseguimos levar o barco à boa maré. Vamos ficar com a nossa segunda composição, é o Otis. Pode ser? Qual é o tema? Influências. Influências. Otis também com um instrumento de que é apaixonada, não é? Saxofone. Pois é.
Bom, ouvimos Otis neste Letras e Sons que caminha para o seu final. Maria Natália, eu estava a ver aqui no seu 21º trono Lições de Vida de uma Jovem de 21 anos, um dos extratos que é Conquistas Incansáveis, Lutas e Jamais Desistências. Isto aplica-se mesmo na vida, é verdade? Na vida, com alguma persistência, até um pouco persistência fora do normal, é possível, sim. Parece que as coisas boas vêm depois de muito desafio, muita provação. Parece que Deus coloca estes empecilhos mesmo para nos testar ou para nos tornarmos merecedores delas. Então temos exatamente que ultrapassar isso, começar a subir degrau a degrau, cair 5, voltar a cair 10, depois subir 10, subir 20 mais tarde. Tudo isto faz parte do processo da vida. A vida sabe melhor assim, quando existe um processo de ir atrás das coisas, esta garra, quando há esta motivação e quando conseguimos no final alcançar aquilo que nós pretendíamos. Coisas feitas assim, com muita facilidade, coisas dadas de bandeja, são sempre de se desconfiar e não sabe bem. Não sabe, não tem sabor, é verdade. Não tem sabor nenhum. E fecha o seu livro com um conselho: saber escutar os mais velhos. É verdade. É muito raro hoje, não é? Mesmo eu que estou aqui a falar consigo, às vezes tenho alguma renitência nesse ponto, mas no final eu sei que é necessário respeitar os mais velhos. Por quê? Eles já passaram pela nossa idade. Eles conhecem-nos, eles têm maior propriedade de dizer as coisas, ainda que não seja da melhor maneira, porque eles não percebem a evolução da juventude, mas no final a intenção deles consegue ser sempre a melhor, sempre ou a maioria das vezes a melhor. Pai e mãe são figuras incontornáveis, são realmente os nossos deuses cá na Terra. Jamais tentemos ir contra eles, é pescar azar contra si mesmo. Honrá-los hoje e sempre é o que tenho feito, trazendo bênção a mim e aos meus. É assim que termino a redação deste primeiro livro. Espero ter sido clara e eficaz na estratégia de comunicação. Jovens, sejamos conscientes e astutos para as nossas abordagens de vida. Tenho dito e muito obrigada. Maria Natália João. Como é que acha que vai ser recebido o seu livro? Bom, a ser lido de forma positiva, com cautela e atenção, e com a intenção de perceber o que a autora quis dizer, eu acredito que o feedback vai ser positivo. Uma palavra para a juventude. Estamos com a Covid-19, estamos na quadra festiva, já traz um presente de Natal, que é o 21º trono, para o público leitor. Onde é que podemos encontrar este livro à venda antes da mensagem? Bom, sendo o primeiro bebê e depois de uma pesquisa de mercado sobre livrarias, eu não concordei muito com a política comercial deles, é muito extravasada, e como é o primeiro bebezinho, eu gostaria que as pessoas comprassem o livro e tivessem acesso direto com a autora. Por isso mesmo vou criar condições de, nos finais de semana, nos jardins, eu própria vou publicar isso, podem encontrar-me para fazer os autógrafos, fazer a compra diretamente comigo, fazemos as fotos mediante os roll-ups, e não existe necessariamente uma tal livraria onde vão encontrar o livro na prateleira. Eu própria faço questão de fazer a entrega ao domicílio pelo 84 49 12 11 4, o mesmo para 82. Muito bem, repita. 84 49 12 11 4. O lançamento é mais logo às 16h30. 16h30. É, portanto, na Universidade Eduardo Mondlane, anfiteatro número 2501, concretamente no Complexo Pedagógico 1. Complexo Pedagógico 1, aberto a toda a gente. E estão todos convidados. Muito, com máscaras e álcool gel.
Exatamente. E temos lá o protocolo, toda a equipa está devidamente preparada para o efeito. Sintam-se confortáveis em vir, está tudo acautelado e venham sentir de perto o que é o 21º trono. Como é que tem gerido a Covid? De forma positiva, tentando continuar com a vida, mas tendo uma cautela adicional para precaver esta pandemia. Natal, fim de ano, quer deixar uma mensagem para o público, sobretudo leitor? Bom, se tiverem vagar, leiam o livro com cautela, com atenção. De alguma maneira, pode ser um contributo assertivo para todos nós. Uma mensagem para a juventude? Nunca desistamos dos nossos sonhos, independentemente das adversidades que a vida nos coloca. Não são fáceis, mas quando nós temos um foco, temos dedicação e, acima de tudo, o objetivo é mais importante que estes tombos todos, nós conseguimos chegar e ir além. Vou pedi-la para, em breves palavras, convidar o ouvinte a ler o seu livro e o porquê de poder ler o seu livro. Sendo curta e direta, eu acredito que a juventude, de alguma maneira, pudesse precisar de algum instrumento, de alguém que já viveu situações, e pode ser um contributo assertivo, um instrumento para que evitemos cometer os erros que os outros cometeram, para uma vida mais motivada, uma vida sã. E só lendo o livro mesmo para perceber a essência, o conteúdo e o vigor que ele carrega. 21º trono, lições de vida de uma jovem de 21 anos de idade, Maria Natália João, que foi a nossa convidada de hoje em Letras e Sons. Tive muito gosto em conversar consigo, Natália. Muito obrigada. Sucessos, que o retorno seja positivo. Do pouco que tive a oportunidade de ler, aprendi alguma coisinha em tão pouco tempo. E é um livro que num dia a gente lê. Então aconselho que o ouvinte faça isso. Sucessos, um bom Natal. Muito obrigada, igualmente. E boas saídas neste ano, boas entradas para 2021. Obrigada. Estimado ouvinte, terminamos o nosso encontro de hoje com esta jovem que deixou ficar aqui ensinamentos úteis. A nossa convidada foi Maria Natália João, autora do livro 21º Trono, um livro que pode ser descrito como de autoajuda, superação e motivação. A Maria Natália é uma jovem muito ativa, economista, está a terminar o seu curso de economia, empreendedora, escritora, consultora empresarial, gestora de eventos, painelista em programas televisivos, saxofonista, ativista social para causas juvenis e infantis, igualdade de género, empoderamento feminino, e escreve artigos ligados à sua profissão de economia. São artigos socioeconómicos publicados no LinkedIn. Teve a oportunidade de escutar a temática destes artigos, a quem é que se destinam, e pronto, os sucessos são estes que ficam como desejos para si, Natália. Muito obrigada. Letras e Sons.